JPB1. Oferecimento Granola São Brás. Delícia que só faz bem. E a Frafep Saúde. Você merece. Muito bom dia para todo mundo! Terça-feira, dia 25 de abril, e agora você fica sabendo tudo o que de mais importante acontece no estado. Imagens de João Pessoa, céu com muitas nuvens, amanheceu chovendo forte em alguns pontos aqui da capital e região metropolitana. Agora, pelo menos, aí para esse lado que a gente está vendo, lá pro lado da praia, tá chovendo não, viu? Mas está se armando. O governo federal ampliou a vacinação com a bivalente contra a Covid e agora está todo mundo querendo saber quando os municípios recebem os imunizantes. Daqui a pouco, ao vivo, a gente vai saber se o estado tem estoque suficiente para distribuir essas vacinas. Mas Antônio Vieira vai trazer informações sobre a vacinação com a bivalente para o público 18 anos mais aqui em João Pessoa, que começa daqui a pouquinho, inclusive, a vacinação. Não é isso, Vieira? Bom dia. Isso mesmo, Danilo. Muito bom dia para você, bom dia aos amigos do JPB1. Daqui, direto do Centro de Imunização Municipal no bairro da Torre, nós traremos todas as informações sobre esse assunto, né, já no comecinho do JPB1, daqui a pouquinho. Combinado, Vieira. Até daqui a pouco. Segue internada no hospital a mulher que foi baleada pelo marido em Jericó, no sertão do estado. Depois de atirar nela, o homem matou as duas irmãs da vítima e em seguida tirou a própria vida. Daqui a pouco a gente atualiza esse caso aqui no JPB. Acontece em Campina o júri do homem acusado de ter assassinado o namorado com golpes de faca em Campina Grande. Esse caso chocou a região. Amy Nascimento acompanha tudo. Bom dia, Amy. Oi, Danilo, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. O jovem João Vitor de Almeida, de apenas 22 anos, foi brutalmente assassinado no mês de junho de 2021 com 20 golpes de faca que teriam sido desferidos pelo companheiro dele na época, identificado como Joan Ediclei. O acusado do crime passa por júri durante a manhã de hoje aqui no Tribunal do Fórum de Júri de Campina Grande, onde a gente está acompanhando também esse caso. Ele está sendo ouvido neste momento, o acusado do crime. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. Combinado, Amy. Até daqui a pouco. Em Cabedelo, a embarcação tombou e vários ocupantes ficaram à deriva no mar. A gente vai atualizar essa história e te dar os detalhes de como tudo aconteceu. O calendário JPB no Parque Ecológico Augusto dos Anjos, em Gramame, aqui em João Pessoa. Eita, meu filho, parece que quando o negócio vai, trava. Aí o amor diminui demais. O quadro Saúde de hoje fala sobre dores crônicas nas articulações, coluna, ruim demais, né não? Envia pergunta para o WhatsApp 981819700, vai ter médico especialista respondendo, 981819700. Tá começando o JPB, é jornalismo responsável em primeiro lugar, compromisso com a comunidade. O Ministério da Saúde liberou a partir de hoje as doses da bivalente para toda a população acima de 18 anos. João Pessoa, inclusive, vai iniciar daqui a pouco a vacinação com esse novo imunizante da Pfizer para esse novo público. Mas antes de falar sobre a vacinação na capital, bora saber da chefe de imunização do estado sobre a quantidade de doses e as orientações aos municípios. Silvia Torres vai explicar direitinho para a gente. Silvia, bom dia. Está com problema com o sinal de Silvia, né? Daqui a pouquinho a gente conversa então com Silvia Torres. Ela vai trazer informações sobre o estoque de vacinas bivalentes aqui no estado, que distribui para os municípios. Lembrando que essa vacinação contra a Covid aqui em João Pessoa começa daqui a pouquinho ao meio-dia para o público 18 anos mais. E a gente está vendo, inclusive, imagens da vacinação que acontece já em todo o estado para diversos outros públicos. E agora essa novidade. Ontem o Ministério da Saúde anunciou que está liberada a vacinação para 18 anos mais com as doses da bivalente, que antes eram aplicadas apenas em grupos específicos. Vamos fazer o seguinte, conversar com Antônio Vieira, porque João Pessoa, como eu falei, começa a imunizar o público em geral a partir dos 18 anos, daqui a pouquinho, a partir do meio-dia. Não é isso, Vieira? Bom dia.
Isso, Danilo, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa terça-feira pelo JPB1. A gente fala ao vivo aqui do Centro de Imunização Municipal, aqui no bairro da Torre, que daqui a pouquinho, pelo que está previsto, está começando daqui a pouquinho ao meio-dia essa vacinação, que vai acontecer não só aqui, mas também nas policlínicas municipais, também nas unidades da saúde da família e ainda num shopping lá no bairro Mangabeira, que também é um ponto estratégico de vacinação. Esses outros locais, repartições públicas, no caso as policlínicas e também as unidades de saúde, elas vão funcionar para essa vacinação de acordo com os seus horários já de funcionamento. Já o shopping vai ser de 1 da tarde às 10 da noite, de segunda a sexta, e aos sábados das 8 da manhã às 4 da tarde. E quem está aqui com a gente é o secretário de saúde do município, o secretário Luiz Ferreira, para nos dar mais informações sobre essa extensão dessa vacinação. Secretário, muito boa tarde, ao vivo aqui para o JPB1. A que se deve, pelo que chega de informação para vocês, essa extensão da vacinação? Boa tarde a todos. Na realidade, nós temos um quantitativo importante de vacinas e a recomendação do Ministério da Saúde é justamente ampliar esse grupo, o grupo de pessoas que deve receber esse imunizante, que é um imunizante mais completo, um imunizante que pega tipos de cepas diferentes. E aí nós utilizamos a política que o lugar de vacina é realmente no braço das pessoas e não na estante ou na geladeira. Então hoje nós começamos essa grande campanha, que é vacinar todo mundo com mais de 18 anos, que tem obviamente os pré-requisitos para fazer uso da vacina, que é ter feito o uso do esquema anterior há pelo menos 120 dias, e nós pretendemos com isso definitivamente proteger a população de João Pessoa. Aí, de repente, existem dúvidas que o pessoal que está assistindo e está interessado em receber essa dose da vacina tem. Por exemplo, intervalo entre doses, existe um intervalo aí a se respeitar, um tempo obrigatório a se respeitar? Então, da vacina anterior, ou seja, dos esquemas habituais que nós fazíamos, nós temos que ter um intervalo de pelo menos 120 dias para fazer uso da bivalente. Se você está com febre, é recomendado que pelo menos passe, ou seja, que esse sintoma seja abolido para que a gente possa aplicar a vacina. Se você tem sintomas gripais leves, isso não impede que você vá até um centro de vacinação e se vacine. Então, as dúvidas que a população tiver, eu aconselho que procure um dos nossos centros de imunização. Todas as unidades básicas de saúde estão vacinando e tire com os nossos funcionários. Na grande maioria das vezes, vai ser possível sim fazer uso da vacina. Só quem tomou todas as doses de reforço é que deve procurar essa dose agora ou não? Alguém que, por exemplo, teve apenas o ciclo básico de 2 doses pode procurar? Tem alguma restrição em relação a isso? Não, não tem restrição. Se você fez pelo menos 2 doses dos ciclos anteriores e tem um intervalo de 120 dias da última dose até o dia de hoje, você pode fazer uso sim da bivalente. E aí fica então o chamamento para o pessoal aproveitar essa abertura. Exatamente. O pessoense ele tem que ter a consciência que vacinação é um ato comunitário, é um ato de carinho, é um ato de amor, porque protege a você e protege principalmente quem está perto e quem você ama. Então vamos continuar assim nessa corrente de vacinação para nos livrarmos definitivamente da Covid-19. A partir de agora, meio-dia, agora iníciozinho da tarde, em todos esses pontos de vacinação já estabelecidos pela Secretaria. Exatamente, em todos os nossos postos de saúde, nas nossas policlínicas. E você que trabalha durante o dia, não pode ir a um desses centros de vacinação durante o dia. Nós temos lá no Shopping Mangabeira um horário estendido que vai até às 10 horas da noite, também esperando por você para fazer o uso do imunizante. Secretário, muito obrigado por todas as informações ao vivo aqui no JPB1. Danilo, a gente volta contigo. Obrigado, Vieira. Ótimo trabalho para você por aí. Só lembrando, aqui em João Pessoa, vacinação com a bivalente para o público 18 anos mais começa daqui a pouquinho, a partir do meio-dia. E a gente vai voltar a tentar conversar com Silvia Torres. Ela tem informações do Estado, Secretaria de Saúde do Estado, com relação ao estoque de imunizantes dessas doses da bivalente que deve ser distribuída para os municípios. Silvia, bom dia para você.
Bom dia, Danilo, bom dia a todos. Pois é, Danilo, a gente recebeu essa informação, né? Ainda bem que agora abriu para todo o público acima de 18 anos, esse reforço da vacina contra a Covid, a bivalente. Mas como é que vai funcionar esse esquema aqui no estado, né? Porque João Pessoa já anunciou que vai conseguir, enfim, fornecer aí essa bivalente para esse público acima de 18 anos. Mas há cidades que não dispõem de todas essas doses, né, para essa demanda, né, acima de 18 anos, como Campina Grande, Santa Rita. Por isso que eu vim aqui conversar com a Márcia Maíra, que é chefe do núcleo de imunização. A gente teve mais um probleminha com o sinal de Silvia Torres. Ela está na Secretaria Estadual de Saúde para falar com relação a esses estoques dos imunizantes, da bivalente. Nossa produção já entrou em contato com algumas prefeituras, não só aqui da região metropolitana, como também de Campina Grande, para saber se nessas cidades vai começar a imunização da bivalente. Bahia e Santa Rita responderam que ainda estão aguardando a nota técnica do governo do estado para saber quando podem começar essa imunização. A mesma coisa respondeu a Secretaria de Saúde de Campina Grande. A gente vai continuar tentando contato com Silvia Torres para pegar, inclusive, informações sobre outras regiões aqui do estado, sobre a distribuição dessas doses da bivalente. Mas agora a gente muda de assunto rapidinho para falar que 6 pessoas que estavam numa embarcação pequena ficaram à deriva ontem à noite em Cabedelo. Segundo o Corpo de Bombeiros, isso aconteceu porque a embarcação em que eles estavam virou. O tenente Marcos Aurélio mandou um vídeo para a gente falando sobre o resgate. Vamos ver. A nossa equipe foi acionada para prestar apoio numa situação de um grupo de pessoas que estava navegando com uma embarcação pequena que veio a virar, e essas pessoas elas ficaram à deriva. Elas nadaram até um catamarã que tinha próximo e conseguiram pedir ajuda, né? Fizeram a ligação do 193 e foi acionada a equipe do CSA1 e a Correção de Cabedelo. Nós fomos ao local, nós conseguimos apoio de um pescador que tinha na área, e ele, com a embarcação dele, ele fez esse apoio, né? Ele conseguiu fazer esse resgate e, graças a Deus, ninguém saiu ferido, não teve necessidade de nenhum cuidado especial, nem conduzir ninguém ao hospital. Um homem foi preso em Bahia, acusado de assaltar uma farmácia da cidade. Imagens das câmeras de segurança mostram esse roubo dentro do estabelecimento comercial que aconteceu no último sábado. Nas imagens é possível ver o momento em que o criminoso rende o atendente do caixa com uma arma. A gente não está vendo as imagens não, mas é isso que elas mostram. Aí, ó, as imagens do circuito. Aí você está vendo o momento em que ele puxa a arma, está rendendo o atendente e anunciando o assalto. Aí ele obriga esse atendente a colocar o dinheiro dentro da bolsa. Depois de limpar o caixa, o homem vai embora. A gente está vendo o momento que ele entrega a bolsa aí para o atendente e que pede para que sejam colocados alguns objetos, pertences, objetos pessoais e também o dinheiro do caixa. Aí, com essas imagens, os policiais militares da região começaram as buscas pelo suspeito. E na noite de ontem, o assaltante foi preso e levado para a 6ª delegacia na cidade de Santa Rita. Está acontecendo neste momento o julgamento do atendente de telemarketing acusado de matar o próprio namorado a facadas. Esse crime aconteceu em junho de 2021, no próprio apartamento da vítima, que fica no centro da cidade de Campina. A gente vai falar ao vivo com o Emi Nascimento agora, ela está acompanhando esse caso. Emi, boa tarde. Oi, Danilo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, um crime que marcou Campina Grande na época, no dia 6 de junho de 2021, quando o jovem João Vitor de Almeida, de 22 anos, foi brutalmente assassinado pelo namorado dele na época, identificado como Joan Edgley, que hoje tem 30 anos. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o Joan chega até o apartamento do João Vitor, onde ele morava no centro da cidade no dia do crime. Ele chega a tirar as sandálias antes de subir a escada do apartamento, deixa as sandálias por lá, sobe a escada e aí depois que ele chega até o apartamento, segundo testemunhas que já falaram em depoimento aqui, os dois iniciaram uma briga, uma discussão. Os vizinhos chegaram a ouvir o pedido de socorro do João Vitor, gritos dele
no apartamento. E aí, 20 minutos depois, as imagens das câmeras de segurança mostram novamente o João Edgley, que era o companheiro de João Vitor, deixando o apartamento com uma outra camisa. Ele estava com um casaco e a mesma mochila que ele chegou a esse apartamento. Segundo a polícia, antes de sair do local do crime, o João Edgley teria tomado banho, tirado o sangue do corpo que teria depois desse crime, e aí sim ele teria deixado esse apartamento. Ele só se apresentou à polícia mais de uma semana depois e confessou o crime. Disse que teria cometido o crime por ciúmes e que João Vitor teria traído ele. O detalhe é que o João Vitor foi assassinado com mais de 20 golpes de faca e a arma do crime foi encontrada ao lado do corpo dele, neste apartamento onde o casal morava há pelo menos 7 meses. Durante a manhã de hoje, mais de 2 anos depois, quase 2 anos depois, que o crime aconteceu, acontece o julgamento desse caso. O acusado, João Edgley Costa, está sendo, no caso, ele é acusado pelo crime de homicídio duplamente qualificado e ele já foi ouvido aqui no Tribunal do Júri, a primeira etapa que aconteceu na manhã de hoje. Agora há pouco ele terminou o primeiro depoimento, outras 4 testemunhas foram ouvidas, incluindo a tia do João Vitor de Almeida, que disse que os dois tinham uma relação onde o João Vitor já tinha relatado que o João Edgley tinha muito ciúme dele. E aí, essas testemunhas devem entrar durante a tarde, esses depoimentos aqui no fórum. A gente conversou com uma amiga íntima da família, amiga também muito próxima do João Vitor, que falou sobre esse momento doloroso, mas um momento que começa a ser feita a justiça com relação a esse crime. Confira. É doloroso, é triste. Não é fácil estar aqui, porque eu tinha João Vitor como um filho, um bebê que se criou na cidade. Fez amizade com todo mundo, cresceu, passou dificuldades, perdeu os pais logo cedo, foi criado com a avó e a tia. Então, João Vitor estava no auge da carreira, né? Estava trabalhando no Bradesco e o sonho de João Vitor foi interrompido. Então, para todos nós que a conhecia, a gente está clamando justiça pela morte de João Vitor. À frente desse julgamento está o juiz Max Nunes de França, que já ouviu, como eu falei anteriormente, 4 testemunhas entre amigos e uma tia de João Vitor, que era tida como mãe dele, já que os pais do João Vitor morreram quando ele ainda era criança em um acidente. Uma morte que com certeza é um crime que vai ser avaliado ainda durante todo o dia neste julgamento que deve seguir. Uma pausa foi feita muito breve de 5 minutos para que as partes possam ter um descanso e aí voltará mais uma vez a ouvir o depoimento do acusado, que é o João Edgley, de 30 anos, que teria assassinado. E aqui ele confessou ter praticado o crime, de ter assassinado o namorado por ciúmes, mas disse que não lembrava do momento em que atacou o namorado a golpes de faca. Segundo a perícia, foram mais de 20 golpes de faca, um crime brutal, onde o João Vitor não teve como resistir a esse crime. Quando o SAMU chegou até o local, ele já estava sem vida. Aqui, o acusado, João Edgley, disse estar arrependido do crime, pediu desculpas e disse que não tinha a intenção de ferir ninguém. Ele pode pegar até 30 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado, mas o lado do Ministério Público, da acusação, espera que a pena mínima dele seja de 22 anos por esse crime, podendo chegar aos 30. A gente vai continuar acompanhando o julgamento aqui no Fórum Afonso Campos, no Tribunal de Júri de Campina Grande, trazendo os detalhes durante a nossa programação. Danilo. Obrigado, Emi. Ótimo trabalho para você por aí. E terminou no fim da tarde de ontem a primeira audiência do caso Júlia dos Anjos. O corpo da adolescente foi encontrado dentro de um reservatório de água no mês de abril do ano passado. O padrasto, Francisco Lopes, confessou ter estuprado e matado Júlia. A audiência ocorreu de forma híbrida no Fórum Criminal aqui de João Pessoa. Foram ouvidos os depoimentos da mãe e avó. Ninguém foi convocado pela defesa do acusado e Francisco Lopes ficou em silêncio. De acordo com o promotor do Ministério Público, Demétrios Castor, além da mãe e a avó, outras testemunhas de acusação iriam depor, mas os relatos das 2 mulheres foram suficientes para a promotoria. Agora a defesa e a acusação aguardam a decisão da Justiça pelo júri popular.
Mudar de assunto, porque permanece internada no Hospital de Trauma de Campina Grande a mulher de 37 anos que foi ferida a tiros pelo marido no município de Jericó, no sertão do estado. Segundo a polícia, além de atirar na mulher, o homem matou as 2 irmãs dela e em seguida tirou a própria vida. Arthur Lira está acompanhando esse caso e vai contar pra gente como é que tá essa mulher, que por sorte conseguiu sobreviver, né, Arthur? Boa tarde para você. Isso, Danilo. Boa tarde para você que nos acompanha. Desde o fim de semana a gente vem acompanhando esse caso que aconteceu em Jericó, né, de toda a situação que essa família e das pessoas que sobreviveram passaram dentro da casa, né? De 2 pessoas que foram encontradas mortas, o próprio acusado, segundo a investigação, tirou a própria vida depois do ato. 5 pessoas que estavam no primeiro andar da casa, escondidas em um cômodo, conseguiram de fato escapar porque se trancaram nesse cômodo e a esposa dele, que tem 37 anos de idade, foi ferida também, mas sobreviveu e está em recuperação. Ela foi inicialmente socorrida para um hospital na região do Sertão, mas devido à gravidade dos ferimentos foi transferida aqui para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, onde nossa equipe está ao vivo com o Dr. Anderson Bidot, que é o médico que está acompanhando essa situação. A gente já tem alguma novidade sobre o estado de saúde dela? Como é que vocês estão acompanhando essa situação? Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Neste último sábado, deu entrada aqui no Serviço de Emergência e Trauma de Campina Grande uma paciente vítima do ferimento por arma de fogo em região de cabeça. Ao chegar em Sala Vermelha, a paciente foi assistida pela equipe de neurocirurgia aqui do serviço. Foi realizados exames de imagem, uma tomografia, onde foi evidenciado um trauma penetrante em região de cabeça, onde essa paciente precisou passar por um procedimento cirúrgico devido a um quadro de afundamento de crânio. Nesse momento, a paciente encontra-se em regime já de enfermaria, estável hemodinamicamente, consciente e orientada. Nesse período em que ela está aqui, já recebeu familiares, ela chega a comentar sobre o que aconteceu? Alguém da polícia, por exemplo, teve a oportunidade de conversar com ela? Isso, há relatos que a paciente ainda não tem conhecimento de todo o quadro. Isso é o que chega para a gente. A paciente está com um acompanhante, um familiar, porque já está em regime de enfermaria, mas nesse momento o que foi nos passado é que a paciente ainda não sabe da gravidade de todo o quadro. Está em regime de enfermaria, em acompanhamento pela equipe de neurocirurgia. Não temos ainda uma certa previsão de alta para a paciente, porque ela ainda precisa passar por uma reavaliação neurológica ainda no dia de hoje. Há risco de sequelas? Ainda não. No momento a paciente chegou com um quadro de hemiparesia, mas pós-cirúrgico ainda falta uma nova reavaliação para justamente avaliar algum grau de sequelas que essa paciente poderá ficar. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas informações. E a gente destaca esse acompanhamento porque, pela investigação da Polícia Civil, esse crime ele foi motivado, segundo o depoimento de alguns familiares, por uma disputa de bens do casal. Só que, de acordo com a Polícia Civil, os parentes ainda não souberam explicar de fato o que seria essa disputa. Para a Polícia Civil, o depoimento da esposa vai ser fundamental para elucidar o caso e compreender toda essa situação. E a gente continua acompanhando, Danilo, a situação dessa mulher, torcendo por sua recuperação depois de todo esse trauma e na expectativa do que a Polícia Civil vai conseguir apurar sobre essa situação. Lembrando que o acusado de toda essa situação também tirou sua própria vida. Arthur Lira para o JPB1. Obrigado, viu, Arthur? Ótimo trabalho para você por aí, a gente segue acompanhando. Também segue internado no Hospital de Trauma de Campina Grande um homem em situação de rua que teve o corpo queimado na cidade de Piancó no último fim de semana. Segundo a polícia, ele estava dormindo numa calçada quando um outro homem comprou gasolina em um posto de combustíveis, derramou todo o líquido e ateou fogo no corpo da vítima. Um frentista que estava trabalhando no posto de combustíveis viu o que aconteceu e conseguiu apagar as chamas e chamar o SAMU e a polícia militar. A vítima teve queimaduras em várias partes do corpo. Foi levada para o hospital de Piancó e depois transferida para o trauma de Campina. Agora há pouco, a cirurgiã plástica do trauma, Isis Lacerda, falou sobre o estado de saúde desse homem. A gente confere. O estado de saúde dele hoje é bom. O paciente chegou, tem 45 anos, chegou no sábado à tarde, alcoolizado, e relatando que tinha sido agredido
por umas pessoas. Ele estava dormindo em ambiente público, na rodoviária da cidade dele, e teria sido jogado um líquido e ateado fogo nele. E tem queimaduras de 27% diária, mas é um paciente orientado, consciente, que mantém um estado geral bom, que não precisou nem de cirurgia, porque os curativos, quando a gente fez os curativos, as bolhas, que é o objetivo da gente fazer a cirurgia no primeiro momento, as bolhas já estavam praticamente retiradas. Então foram feitos curativos especializados pela equipe de enfermagem da ala de queimados, e ele vem sendo acompanhado, está internado ainda, mas um estado de saúde bom. A queimadura de 2º grau, que é aquela queimadura de bolhas, né? Geralmente é a queimadura que acontece quando proveniente de chamas, né? Desse caso. E tem 27% mais ou menos de área queimada, seriam as costas, o dorso, as coxas e os braços. Já o suspeito de atear fogo nessa pessoa foi preso pela polícia. O delegado Elamilton Simplício deu detalhes sobre a prisão. A Polícia Civil autuou em flagrante delito por crime de tentativa de homicídio um indivíduo de apenas 20 anos de idade. Ele ateou fogo em um homem em situação de rua na cidade de Piancó. Um ato de pura maldade. Ele comprou gasolina, jogou sobre a vítima e ateou fogo. Esse indivíduo preso alegou que estava sob efeito de álcool e droga. Foi preso pela Polícia Militar de Piancó e encaminhado à Polícia Civil em Itaporanga, onde foi lavrado o flagrante, e permanecerá preso até decisão do Judiciário. Ato de extrema maldade. Depois vem alegar que estava embriagado e sob efeito de droga. Por que não sente vontade de fazer o bem, fazer uma caridade, ajudar a pessoa carente? Por que não sentiu o desejo de ajudar esse morador de rua e sim de atear fogo? É porque a maldade já está latente na mente desse indivíduo. Tomara que demore algum tempo preso. Um caminhão tombou e atrapalhou o trânsito na BR-230, ali na cidade de Gurinhém. Segundo a PRF, a faixa da esquerda precisou ser parcialmente interditada, no sentido João Pessoa. Ainda de acordo com os policiais, ainda bem que ninguém ficou ferido. Agora a gente faz uma pausa rápida e vai para o intervalo. Na volta tem calendário JPB, voltamos lá no Parque Ecológico Augusto dos Anjos, em Gramame, rapaz. Vai ver como é que está a situação da obra que a comunidade tanto cobra e não saiu do lugar. A gente fala também sobre oportunidade de emprego para quem sonha com a carreira militar. Então não perde que o JPB1 volta rapidinho. Sai daí não. Hora de calendário JPB. A gente voltou lá no Parque Ecológico Augusto dos Anjos, no bairro de Gramame, aqui em João Pessoa. Infelizmente, a obra continua parada, mas nós seguimos lutando e cobrando junto com a comunidade, porque, é claro, é um direito deles. Vê aí como é que tá lá. É o Parque Ecológico Augusto dos Anjos, Gramame, João Pessoa, Paraíba, Brasil. O negócio bonito, que era para ser esse parque, viu? Era. Porque vocês estão vendo, né? Falta cuidado. E faz tempo. Faz tempo que o calendário briga por isso aqui. Imagine quem mora no bairro. Ó, tá a turma tudo aqui reunida. Inclusive hoje é bom, tem bolo. Ó pra aqui. Eita danado o bolo. Com tudo organizado. Tudo bonito. Agora me diga. Velhinha de 11 anos. 11 anos de quê? Esta semana está completando 11 anos que o nosso projeto foi aprovado, foi tudo trabalhado, foi nos prometido e já estamos aniversariando 11 anos e até agora nada aconteceu, né? Nós esperamos que o poder público tome uma atitude e passe a iniciar alguma coisa, porque a sociedade sempre está esperando e sonha muito com esse parque e ela vai trazer grande benefício para toda a sociedade. Rapaz, cuidado e atenção do poder público. Ô Paulo, deixa eu dizer um negócio a tu. Tá, é bonitinho aqui, rapaz, varrida, a prefeitura veio, não foi não? Foi eu que dei esse grau. Não, foi não. Foi, hoje de manhã. O senhor? Foi, logo cedo. Hoje de manhã? Logo cedo deu um grau. Tá de parabéns. E eu pensando, eu disse, não, pelo menos limpinho tá, né? Porque assim,
toneladas de lixo, de entulho foram retiradas daqui. Isso aqui a gente tem que dizer que a prefeitura tirou, não foi não? Tem as imagens mostrando. Faz 15 dias que a prefeitura deu um grau aqui. Sei. Faz 15 dias, mas ali atrás já está do mesmo jeito. A população não ajuda de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ó, área de lazer, espaço tem até um campinho de futebol. E a meninada joga? Joga, tem uma escolinha, a lição de vida, né? O que hoje está com 30 crianças, inclusive trazendo do Parque do Sol, loteamentos vizinhos. E a gente, uma exigência muito grande que fazem a todos nós que está lutando por esse parque, é mais uma quadra de areia que está aqui, abandonada, e setores de passeio, de exercício, que até agora também não veio. A gente sabe que é difícil, né? Porque é muita gente que precisa de um espaço como esse. Hoje nós temos para oferecer para a comunidade, inclusive, e pedir o apoio realmente do poder público que faça parte dela. Claro que a gente também tem que entrar com a nossa parte. Eu acho a questão de limpeza, jogar lixo no parque, sabendo que ele mesmo vai usufruir do espaço. Eu acho que isso é fundamental. E justamente agregar, né? Porque ganha todo mundo, ganha toda a sociedade, toda a comunidade quando você cuida de um ambiente seu. Isso é como que fosse a nossa casa, Danilo. Eu acho que a gente tem que conscientizar nesse sentido. Um parque como esse, que todo mundo vai usufruir do espaço, é como que fosse a nossa casa. Se você cuidar bem da sua casa, você cuida bem do espaço desse, todo mundo sai ganhando. As árvores ali, ó, cupim e tudo. Cabe a semana, não é chegar e derrubando também. E já passou da hora da gente de poder público cuidar disso aqui, que é uma área que um dia foi falado, uma área de lazer. Não é só para nós aqui, moradores da comunidade, as adjacências também, entendeu? Tudo é importante. Ei! Cadê a turma para cantar os parabéns? Parabéns pra você. É o Parque Ecológico Augusto dos Anjos, o povo tá esperando 11 anos de luta. Por quê? Porque são 13 de parque. Depois dos parabéns, depois de tudo, vamos saber o que é que disse a prefeitura, né? Última vez que a gente veio aqui, nas últimas visitas, a SEMAN, Secretaria de Meio Ambiente, responsável pelos parques aqui da capital, disse que estava em processo de licitação para a contratação da empresa para executar a obra de revitalização do parque. E aí disse que agora é com a CEINFRA, que depois dessa licitação, de empresa escolhida, de tudo, fica com a Secretaria de Infraestrutura. E até o momento dessa gravação, a gente não teve resposta da CEINFRA, né? Se a empresa foi contratada mesmo, se teve assinatura de ordem de serviço e tudo mais. Então o espaço está aberto para que a CEINFRA diga como é que está. Por enquanto, o carimbo é de não resolvido, porque a gente não está vendo nada por aqui, não é isso? Nada. Concorda? Concordo. Mudou alguma coisa? Nada. Então pronto, ó. Parque Ecológico Augusto dos Anjos. Não resolvido. Dia 29 de maio. Segunda-feira, tá bom? Beleza. Segunda não, dia bom pro senhor. Excelente. Pronto. Excelente. Tá bom, Paulo? 29 de maio. O calendário tá de volta. Parque Ecológico Augusto dos Anjos. Eu espero que com coisa diferente, né não? Com pelo menos a empresa já contratada, a ordem de serviço assinada, data para começar a obra, né? Meu nome agora é tchau, vou ali pro bolo, vice. A gente entrou em contato com a CEINFRA, né? E eles informaram que não receberam nenhuma demanda da SEMAN referente ao Parque Ecológico. A Secretaria de Meio Ambiente disse que rearticulou com a Enlu a limpeza do parque e agora eles vêm fazendo o plano de manejo dessa área. Foi feito ainda o replantio de árvores nativas, bem como o acompanhamento fitossanitário das espécies que se encontram no parque. No dia 29 de maio a gente está de volta e eu espero que com alguma resposta com relação às obras do danado do parque que a gente está esperando, né? Marca aí, 29 de maio a gente está de volta. E agora a gente fala de oportunidade de emprego em uma das carreiras mais procuradas, a carreira militar. Tem editais abertos e os detalhes você vai conferir agora com Ana Beatriz Rocha.
O Exército Brasileiro está com 2 concursos com inscrições abertas. Um deles, o prazo de inscrição finaliza amanhã, dia 26 de abril, que são as inscrições para a Escola de Sargento das Armas. Os salários são de até R$ 5.000 e ao todo são 1.095 vagas, destinadas para candidatos homens e mulheres. As inscrições são feitas pelo site esa.eb.mil.br. A taxa de inscrição custa R$ 95,00 e entre os critérios, sendo homens ou mulheres os candidatos, mas é preciso ser solteiro e ter no mínimo 17 anos. Tem inscrições também abertas, mas aí com prazo um pouquinho maior, que vai até o dia 22 de maio, para o concurso do Exército para a Escola Preparatória de Cadetes. Nesse caso, são 440 vagas. 400 vagas destinadas a homens, 40 vagas destinadas a candidatas mulheres. Tem uma cota racial disponível que faz com que das 400 vagas, 80 sejam para candidatos negros e das 40 vagas destinadas a mulheres, 8 seja para candidatas negras. E aí, como eu já falei, no caso da Escola Preparatória de Cadetes, as inscrições são até o dia 22 de maio, pelo site também. E aí o site é espcex.eb.mil.br. A taxa de inscrição, que precisa ser paga até o dia 23 de maio, é no valor de R$ 75,00 e no caso da Escola Preparatória de Cadetes, os salários vão até R$ 7.500. E com essas ótimas oportunidades para quem quer entrar, ingressar na carreira militar, a gente veio conversar com Tainá, que é a coordenadora de um curso que prepara os candidatos, o pessoal para esses concursos específicos. Eu queria começar perguntando, Tainá, quais as especificidades em relação a preparatórios para a carreira militar em relação a outros concursos mais convencionais de outras áreas? Boa tarde. Então, aqui nós preparamos os nossos alunos da seguinte forma. Da parte teórica, que são professores qualificados em sala de aula, mas também nós temos a parte física, que é a preparação para o TAF, que é o teste de aptidão físico. Então, aí são com militares da ativa ou militares da reserva, que preparam os jovens para ingressar nas Forças Armadas também, a preparação física, a parte física deles. E também tem um outro diferencial, que é a parte do psicotécnico. Nós temos também aqui uma psicóloga na nossa unidade, que ela ajuda os nossos alunos nessa parte do psicotécnico, porque são 4 etapas: a etapa de saúde, a etapa física, a etapa escrita e a etapa do psicotécnico. Então, das 4, nós preparamos os nossos alunos para 3 etapas. E é isso, além desses concursos que estão abertos, tanto para a Escola Preparatória de Cadetes, quanto para a Escola de Sargento das Armas, no caso do Exército Brasileiro, logo, no fim de maio, serão abertas também inscrições para oportunidades de ingresso na Marinha. Então é bom o pessoal já ficar de olho, acompanhar os editais, porque no final de maio estarão abertas inscrições tanto para engenheiros, quanto para outras funções técnicas também e capitães navais. Ana Beatriz Rocha para o JPB1. Bora para mais um intervalo. Na volta, a gente fala sobre uma operação do Tribunal de Contas do Estado em escolas de 80 municípios aqui da Paraíba. E a gente vai mostrar que um autor francês conheceu a história das mulheres do Porto do Capim durante as férias aqui na capital e decidiu fazer um livro. A gente fala também no quadro Saúde sobre dores crônicas. Envia tua pergunta para o WhatsApp 981819700. Peraí, já tem muito mais. Agora a gente fala sobre uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado em escolas de 80 municípios aqui da Paraíba. Quem vai trazer os detalhes para a gente é Ana Beatriz Rocha. Bia, boa tarde. Oi Danilo, boa tarde aos que nos acompanham. A gente está no local do Tribunal de Contas do Estado, voltado para esse acompanhamento e mapeamento digital. E eu já vou pedir para nosso cinegrafista Tiago Ferreira mostrar para vocês esse telão que está aqui atrás de mim, que consegue fazer um acompanhamento contínuo, imediato, uma atualização em coisa de poucos minutos dessa auditoria coordenada na educação. A expectativa é vistoriar 278 escolas em 80 municípios. São 90 auditores do Tribunal de Contas do Estado distribuídos pela Paraíba
para tentar entender algumas irregularidades que foram encontradas numa edição do ano passado, e aí agora o tribunal volta a essas escolas para rever os locais. A gente vai conversar com o Nominando Diniz, que é presidente do TCE, para entender qual é o objetivo da operação. Boa tarde. Boa tarde. O grande objetivo é fazer um efeito comparativo daquilo que se realizou no ano passado para a avaliação deste ano. Esse tipo de trabalho, ele é na área estrutural, na área de equipamentos, na área docente, na área de apoio, na parte hidráulica, na parte elétrica, enfim, toda parte que interfere diretamente na ação escolar. E o Tribunal de Contas, como fez no ano passado, está repetindo nas mesmas escolas com o objetivo comparativo. A partir desta comparação, o tribunal passará a tomar as medidas necessárias, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 45, prevê que o gestor deve fazer a preservação do bem público. E essas escolas nada mais são do que bem público. A gente percebeu ali pelo painel que no caso está até atualizando no momento, que já está bem no fim, né, dessa operação que começou hoje às 8 da manhã. O senhor falou sobre esperar as informações para poder tomar as medidas cabíveis. Que medidas seriam essas com essas informações como base? Inicialmente não é uma auditoria normal, comum, como o tribunal faz. Isso é uma auditoria para acompanhar a evolução das ações no âmbito da saúde, da educação, melhor dizendo. Eu repeti saúde porque também haverá uma outra ação nessa área. Então, a auditoria terá a oportunidade de liberar um relatório em que toda a sociedade poderá ver o que foi feito na gestão do ano passado e na atual gestão. Se houve uma melhoria ou se houve uma piora nas ações de educação do ponto de vista estrutural. Muito obrigada pelas informações, presidente. É isso, antes de finalizar, eu vou só pedir para o meu colega Tiago mostrar para vocês que realmente aqui no TCE, nesse espaço digital que eles montam, tem um acompanhamento minucioso, detalhado. Olha, vocês conseguem ver a lista de escolas, é detalhado em relação a escolas estaduais, municipais, as regiões também, a gente consegue ver que a região da Mata Paraibana tem um saldo positivo em relação à conformidade do que se procura. E essas são as informações. Qualquer nova informação, né, o balanço completo, você acompanha na nossa programação. Volto com você, Danilo. Obrigado, Bia. Ótimo trabalho por aí. A comunidade Porto do Capim, no Varadouro, região central aqui de João Pessoa, primeira área urbanizada da cidade, resiste ao esquecimento causado pelo avanço da população rumo à orla. E os moradores lutam para permanecer no local. Um lugar marcado pela história e também pela resistência. Ao mesmo tempo que é conhecida como o Nascedouro da Paraíba, a região do Porto do Capim abriga uma população que tem lutado para se manter no local. Ao olhar para as antigas construções que ainda resistem na área, é possível imaginar um pouco as fases da ocupação do espaço ao longo da história. Quando a gente vai falar sobre o Porto do Capim, a gente tem que lembrar, né, de vários pontos históricos. Primeiro é o momento da colonização. Então, quando os portugueses eles chegam aqui na Paraíba, a gente tem a colonização acontecendo pelo rio Paraíba, né? E hoje o que a gente está vendo aqui é o rio Sanhauá, que é um rio afluente do rio Paraíba. Então, quando esses portugueses chegam aqui, eles fazem alianças com os povos tabajaras que viviam nessa região, né? E aí a gente tem o início da colonização. Então, a gente vai ter uma divisão da cidade alta e cidade baixa, e essa área aqui é a área da cidade baixa, né? E aí aqui se concretiza o maior bairro, né, da época, que era o Varadouro, e é também o bairro mais antigo da cidade. Mas hoje, quem vive aqui nesse lugar, que é o berço da cidade, tem a sensação de abandono. Faz anos que os moradores aqui do Porto do Capim reivindicam políticas públicas que atendam a comunidade. Saúde, educação, serviços básicos que simplesmente não chegam para quem mais precisa.
Desde 2009, há na Prefeitura de João Pessoa uma discussão para a criação de um projeto para revitalizar a área do Porto do Capim. Mas um dos pontos prevê a desocupação e retirada de moradores para a construção de um parque, o que não é aceito por quem vive no local. Em 2019, casas da Vila Nassau foram demolidas, o que gerou uma mobilização na época. De lá para cá, o projeto da Prefeitura não avançou. Houve resistência dos moradores da região que não querem deixar o lugar onde vivem há tanto tempo. A comunidade existe há mais de 80 anos, né? E são todos moradores que vieram de ilhas e hoje está em terra firme, porque viram necessidade, né, de ter uma casa em terra firme, e esses moradores até hoje habitam aqui. E foi eles que construíram a comunidade e fazem a manutenção, seja do mangue, seja da história da comunidade, porque é uma história de resistência do início até hoje. O protagonismo dos moradores do Porto do Capim também é visto nas ações que são desenvolvidas na comunidade, especialmente entre as mulheres e os jovens. Entre organizações que existem hoje, que é a Associação de Mulheres e as Garças de Sanhoá, nós promovemos também o turismo, que é um turismo de base comunitária, que é um projeto onde a gente recebe turmas e pessoas interessadas em conhecer a história do Porto do Capim. O ponto de cultura mantido pelos moradores é outro exemplo desse protagonismo. Esse espaço é um espaço de cultura e é um espaço onde a Associação de Mulheres, o Grupo Garças, as comadres, as ações sociais acontecem. E enquanto não há um desfecho sobre o que pode acontecer com o Porto do Capim, os moradores continuam firmes, mesmo na incerteza do futuro. O que eles desejam é reconhecimento, não só da importância do lugar, como das pessoas que fazem parte dele. Entre os moradores, ao menos a maioria deles, não existe o desejo de querer sair. Por mais que tenha acontecido a notificação em 2019, todas as outras áreas da comunidade se sentiram nervosos mediante isso, mas eles têm para si de que existem aqui há mais de 6 gerações, há 6 gerações de família e moram aqui há mais de 80 anos. Então, a identidade ribeirinha está enraizada nesses moradores. Em nota, a Secretaria de Saúde do município disse que a comunidade pertence ao Varadouro e que a USF do bairro atende a população do Porto do Capim. Já em relação à retirada dos moradores do Porto do Capim, até o momento nós não recebemos respostas. E a história da Associação de Mulheres do Porto do Capim é um dos capítulos do livro Na Luta, do quadrinista francês Fabien Tomé. Ele conheceu a história de luta dessas mulheres durante as férias aqui em João Pessoa. Silvia Torres vai trazer agora mais informações sobre essa obra que fala das mulheres do Porto do Capim. Não é isso, Silvia? Oi, Danilo. Por isso que eu vim aqui à sede da Associação de Mulheres do Porto do Capim. Já estou com um livro aqui ao lado da Rossana Holanda, que é presidente da Associação de Mulheres do Porto do Capim, porque a luta delas acabou inspirando aí esse quadrinista francês, que é o Fabien Tomé. Ele teve uma vivência aqui em João Pessoa, estudou na Universidade Federal da Paraíba, casou-se com uma pessoense e aí acabou vivenciando tudo isso e retratou aqui por meio desse livro Reflexos do Mundo na Luta. Conta pra mim então a emoção de ter a sua história e das mulheres aqui do Porto do Capim contadas por meio desse livro aí. Boa tarde a todos. Então, para a gente é uma imensa satisfação, não só por estar sendo personagem do livro, né, mas a linguagem, a forma que esse livro aborda a história do Porto do Capim, mas não só do Porto do Capim no Brasil, tem no Líbano também e no Benin, na África. Então a gente aqui no Porto do Capim foi escolhida e com muita honra para retratar a nossa resistência. O Porto do Capim é berço da cidade de João Pessoa e quando a gente vai folheando o livro, a gente não só tem histórias escritas, a gente tem histórias em imagens. Então não só o público que tem facilidade com leitura consegue acessar o livro, mas também crianças, jovens, idosos, pessoas que não têm tanto acesso à leitura, conseguem se identificar e preencher esse coraçãozinho. Então o Fabien Tomé, que vem de fora, né, para retratar a história do Porto do Capim,
acaba enaltecendo e mostrando as potências desse território. E sabemos agora que nem tudo que é bom vem de fora. Então, pessoenses, paraibanos, brasileiros, acesse o livro, vejam lá na editora Nemo, consuma, leia e conheça não só a história do Porto do Capim, mas também do Líbano e no Benin, que são histórias que estão sendo cruzadas. É o nosso mundo circulando o mundo. Okay, muito obrigada pelas informações aí sobre esse livro aí que tem tanto da nossa identidade, né? Aqui do Porto do Capim, João Pessoa. É com você, Danilo. Obrigado, Silvinha. Que maravilha, né? Ótimo trabalho por aí. Último intervalo aqui no JPB. Na volta a gente fala sobre imunização da bivalente aqui em João Pessoa, reforçando as informações. E hoje é dia do quadro Saúde. A gente vai falar sobre dores crônicas na lombar. Manda tua dúvida pelo WhatsApp, o 981819700. Sai daí não. Nós já falamos sobre a ampliação da vacinação bivalente para a população acima dos 18 anos, né? Que já começou aqui em João Pessoa, inclusive. Em outras cidades do estado, as prefeituras informaram que não tem estoque suficiente para toda a população. Silvia Torres vai trazer mais detalhes da posição da Secretaria de Saúde Estadual sobre a situação desses municípios. Vem aí. Oi, Danilo, boa tarde a todos. O Ministério da Saúde já orientou que é possível se vacinar acima de 18 anos com reforço da Covid, a bivalente, né? Está liberado em todo o território nacional, mas aí a gente quer saber como é que vai funcionar esse esquema de vacinação aqui no estado da Paraíba, né? A gente já falou de João Pessoa e a gente recebeu informação que Campina Grande e Santa Rita não tem dose suficiente, assim como outros municípios, para atender essa demanda. Muita gente acima de 18 anos. Por isso que eu vim aqui conversar com a Márcia Maiara, que é chefe de imunização da Secretaria Estadual da Saúde. A gente quer saber, então, qual é a orientação para esses municípios. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, o Ministério da Saúde ampliou a vacinação da vacina bivalente, é uma dose de reforço, para a população a partir de 18 anos e mais. Enquanto Secretaria de Saúde do Estado, nós estamos recomendando para os 223 municípios do Estado que inicie a vacinação de forma escalonada e de acordo com o quantitativo de doses disponíveis em cada município do Estado. Lembrando que essa população, ela precisa ter o esquema primário completo. Esse esquema primário é AD1 e AD2 com a vacina monovalente. E precisa ter um intervalo mínimo de 4 meses da última dose para tomar o reforço com a vacina bivalente. Pois bora reforçar aqui a imunização com a bivalente aqui em João Pessoa. As unidades de saúde da família funcionam até às 4 horas da tarde, certo? Você pode procurar a que fica aí no seu bairro. Bora ver na tela outros pontos de vacinação com a bivalente para a população acima dos 18 anos. Lembrando que dose única de reforço, imunizante com Pfizer bivalente no Mangabeira Shopping, a partir da 1 da tarde até as 10 horas da noite, tanto no drive-thru como para pedestres. Nas policlínicas municipais, o atendimento vai até as 4 horas da tarde, assim como nas unidades de saúde da família. Já no Centro Municipal de Imunização, que fica lá no bairro da Torre, essa vacinação também acontece até as 4 da tarde. Então, se você tiver a possibilidade, já pode procurar o serviço hoje, tá bom? Siga falando de saúde, mas agora sobre dor lombar e nas articulações. A dor lombar, que também é conhecida como lombalgia, né? Está entre as dores mais comuns nas diferentes fases da vida. Eu mesmo sofro um bocado. No quadro Saúde de hoje, o médico especialista em dores crônicas, Humberto Arcoverde, vai tirar dúvidas sobre essas dores na lombar, nas articulações. Doutor Humberto, boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem com o senhor, né? Tudo bem. Bora para a primeira pergunta? Vai aqui na tela. É da Josefa de São Miguel do Taipu. Eu sinto dores nas articulações diariamente, tipo na coluna, joelho, pescoço, ombros, cotovelos. Aí fez raio-x, não apareceu nada. O que mais ela pode fazer? Quando a gente tem uma pessoa que tem dores musculares generalizadas, a gente geralmente é o caso de fibromialgia. O diagnóstico é clínico, precisa de passar por um médico especialista para fazer uso de medicamentos e também fortalecimento com fisioterapia. Importante. Manuel Eustáquio de Rio Tinto. Ele disse que há muito tempo teve um deslocamento no ombro, aí fez um sério tratamento, usou todos os medicamentos que foram receitados, só que ainda continua sentindo fortes dores. Quer saber se essa dor se tornou crônica e se ele mudar o tratamento, pode se curar. A dor crônica, todo paciente que tem uma dor por mais de 90 dias ou 6 semanas, 3 meses, é considerado dor crônica.
Então ele precisa passar no médico para reavaliar, fazer alguns tratamentos, existem bloqueios, infiltrações que podem melhorar, cursando também com o uso da fisioterapia e alguns medicamentos que são diferentes dos analgésicos simples e dos anti-inflamatórios não hormonais que a gente já toma diariamente quando sente alguma dor. Peguei um peso incorreto, aí desde esse dia sente fortes dores na região lombar e também quando anda está escutando a coluna estalar. Qual especialista ele deve procurar? Existem a dor para procurar especialista tem o ortopedista, especialista em coluna, o neurocirurgião, especialista em coluna e o anestesista, especialista em dores crônicas. E aí o importante é procurar um auxílio médico. Um auxílio médico. E ver o que está acontecendo, principalmente por conta desse estalo. Isso, por conta desse estalo. Pode ser um estiramento, ou uma lesão muscular, ou um entorse do ligamento, precisa avaliar melhor essa dor dele. Eu tenho artrose bem avançada nas articulações dos joelhos e sinto dor ao subir escadas ou ao me abaixar. O que fazer para melhorar, amenizar essas dores? É a pergunta da Socorro. Quando a pessoa tem uma artrose avançada de joelho, ela vai ter dor por conta da lesão nervosa que também tem, né, do impacto dos ossos e dos ligamentos. Então existem alguns tratamentos que nós podemos fazer como infiltração, uso de ácido hialurônico, medicina regenerativa, fisioterapia, para que ela consiga melhorar a qualidade de vida dela e poder ter menos dores. Vamos para mais um, doutor? Tenho 38 anos, desde os 17 sinto dores na coluna. Fez o raio-x, o médico falou que eu não engordasse, não usasse salto, mas ele não disse que eu tinha. Devo me preocupar? Se desde os 17 anos de idade ela sente dor na coluna e aí precisa complementar esses exames dela, não são raio-x, como realizar uma tomografia, uma ressonância, fazer um exame dinâmico da coluna dela, para que a gente possa avaliar melhor. Pode ser uma escoliose, pode ser uma hérnia, pode ser um desgaste do próprio disco vertebral ou da própria vértebra. O senhor falou da fibromialgia, ela apareceu aqui, doutor. Tenho fibromialgia desde 2014, tenho dores de cabeça, tomo remédio, mas ainda sinto muitas dores. O que é que pode ser feito nesse quadro? A gente precisa otimizar essas medicações, pedir para que o paciente, né, que ela na questão, realize exercício físico diário, ou pelo menos 2 vezes na semana, o uso de fisioterapia e assim, o mais importante dela é ela conseguir administrar essa dor dela, sabe? Porque a fibromialgia é uma doença crônica, vai cursar com dor ao longo da vida, mas ela precisa administrar. Existem também várias terapias ocupacionais que ela pode fazer, como psicoterapia e também terapias adjuvantes, como a própria acupuntura, certo? Que ela poderia tentar também para aliviar essas dores. Mais uma. Bel, do bairro do Rangel, tem uma dor muito forte nas costas. Sempre que estou lavando louça, essa dor aumenta e fica queimando na altura dos braços. Isso pode ser já uma hérnia, já que fiz um exame que deu começo de protusão há mais de 2 anos? Na verdade, quando ela fala que a dor aumenta e vai para o braço, pelo esforço físico dela, provavelmente ela tem uma cervicobraquialgia, o que é quando você tem a dor na coluna que vai para toda a região do braço. Então a gente precisa realmente analisar, ver se não tem uma protusão discal, que é o alargamento do disco, ou se ela já tem até uma própria hérnia que precisa ser operada ou tratada. Última de hoje, doutor. Pilates é indicado para quem tem dores na lombar? O Pilates ele é indicado para quem tem dores na lombar, mas quem já está numa fase avançada do tratamento. O primeiro tratamento sempre é a fisioterapia. Fisioterapia manual e analgésica. E aí também vê qual é a indicação depois. Isso, e depois a gente observa se é um RPG, se é um Pilates, qual que seria o melhor para esse paciente. Doutor Humberto, muito obrigado pela participação e disponibilidade de hoje. Daqui a pouco eu vou falar da minha protusão discal. Tá joia. Um negócio complicado. Estou à disposição. Até a próxima. Obrigado. Olha, o JPB1 de hoje fica por aqui. Depois do intervalo tem um Globo Esporte. Deixa eu mandar um abraço para Rogerinho Miranda, rapaz. Nosso cinegrafista está fazendo aniversário hoje. E amanhã eu tô de volta, 11h45. Não sai daí não. João Pessoa continua armando para chover, aí não chove, aí vai chover de novo. Tu se liga.
JPB1. Oferecimento Granola São Brás. Delícia que só faz bem. E a Frafep Saúde. Você merece.